vamos ver aqui o que nós aprendemos com a língua na primeira etapa. Vamos relembrar. A primeira coisa, substantivo. Pessoal, substantivo é a palavra que dá nome para todas as coisas. Então, nós até conversamos. Se nada tivesse nome, ia ser muito difícil a gente conseguir se comunicar e se organizar, não é verdade? Então, ia ficar muito complicado. Então, substantivo é a palavra que dá nome a todas as coisas. Aí, aqui nós temos alguns exemplos. Casa, menino, bola, árvore, gato, cão. Aqui é substantivo, então, o substantivo que deu o nome de casa, menino, bala, árvore, galo e cão. É a classificação dessas palavras, Joabe. Esse tipo de palavra que dá nome, a gente chama na língua portuguesa de substantivo. Então, essas daqui são palavras que dão nome. Por exemplo, essa daqui você já sabe, dá nome para aquele animal. Animal, nome para animal. Isso, dá nome para aquele animalzinho. Eu até ia tentar fazer um aqui, mas eu vou desistir, tá bom? Eu vou fazer esse aqui é mais fácil de fazer. Então, a palavra árvore, ela dá nome para aquele objeto ou para aquele vegetal que nasce e é grandão, tem um tronco. A gente já visualiza logo o que é uma árvore quando a gente fala a palavra árvore, não é verdade? Então, todas as palavras que servem para nomear os seres, seja seres, animais, objetos, pessoas, lugares. Tem outros que não tem aqui, como, por exemplo, sentimentos, emoções, estados. São todas coisas que a gente usa, são chamados substantivos. Então, ele serve para dar nome para as coisas. Então, quando eu quiser saber o substantivo em alguma frase, eu vou descobrir o que está dando nome. Esses que estão dando nome, eles podem ser comuns, a gente vai ver, próprios. Esses aqui a gente ainda não estudou, então eu não vou falar. Coletivos, e esse aqui também nós ainda não chegamos a estudar. Então, os que nós vimos é comuns, próprios, coletivos, que nós vamos dar uma olhadinha agora para a gente relembrar. Alguém lembra o que é um substantivo comum? É o que dá nome comum para os objetos. Alguma coisa comum? Objetos. Objetos. Olha lá, o substantivo comum indicam seres de uma mesma espécie, coisas, sentimentos de uma mesma espécie. Por exemplo, livro, mesa, carro. Agora, os próprios, eles já vão nomear os seres de forma particular, como, por exemplo, o nome de pessoa, rua, avenida, cidade, estado, entre outros. Então, por exemplo, eu posso falar o carro, como eu também posso falar o Corolla. Se eu falar o Corolla, você já sabe que é um nome próprio, não é verdade? É o nome próprio de um carro em específico. Então, Corolla já é com letra maiúscula. Então, essa é a principal característica. Quando a gente usa um nome comum que nomeia seres da mesma espécie, como cachorro, por exemplo, você pode falar cão, cachorro, mas se eu falar Nick é o meu cachorro e ele tem um nome, aí o nome dele é com letra maiúscula. Eu quero enfatizar. Antes é a raça de cachorro, tipo Chihuahua, com letra maiúscula, é nome próprio ou comum? É nome próprio, porque é o nome da raça, tá bom? Tipo Chihuahua, eu gosto de Chihuahua. Nome próprio da raça. Pessoal, o que eu quero muito que vocês não esqueçam, que vocês sempre se lembrem, é que sempre que for nome próprio, precisa ter letra maiúscula no início. Então, por exemplo, eu vi em algumas atividades nomes próprios com letra minúscula. Então, a gente precisa se lembrar sempre para corrigir isso. Aqui nos exemplos, eu tenho Rio de Janeiro, que é o nome da cidade, Pedro é o nome do nosso colega, Praça dos Três, é o nome dos Três Poderes, é o nome de uma praça lá em Brasília, Palácio das Esmeraldas. Então, são todos nomes próprios. Então, nome próprio é nome de algum ser específico. Oi, meu bem. Tipo, o nome próprio é tipo como se fosse o nome de uma coisa única? Sim, por exemplo, Luiz, nome comum, menino. Menino, aluno, nome comum, que são designações que eu poderia dar. Amigo, nome comum. Mas aí, se eu falar meu amigo Luiz, Luiz é o seu nome que designa você. Aí a letra maiúscula. Entendi. Entendeu? Então, lá, substantivo comum ou próprio? Substantivo comum se refere a seres ou coisas em geral, e o próprio se refere a seres ou coisas específicas. Então, aqui, ó, um exemplo que eu dei de você. Menino, comum. André, próprio. Cidade, comum, qualquer cidade. Curitiba, uma em específica. Tem um nome próprio, ok?
Ainda dentro Entendi. dos substantivos, nós vimos os substantivos coletivos, que são aqueles que indicam que tem um conjunto da mesma espécie. Esses aqui, por exemplo, eles são bem comuns, né? Cardume é coletivo do quê? Quem sabe me falar? Coletivo de peixe. Isso. Feixe é coletivo do quê? Feixe. Por que tá feio? Feixe, por exemplo, feixe de trigo. É um conjunto de vários galhos de trigo. É um feixe. Entendi. Ah, agora que eu entendi. Entendeu? Então, feixe. Constelação é coletivo do quê? Estrela. Isso. Cruzeiro do Sul. É. Ramalhete. O que é ramalhete? Imã. Não. O que é ramalhete? Oi? Flores, isso aí mesmo. Olha aqui, ó, outros. Atlas, coletivo de mapas. Eu tenho aqui batalhão, coletivo de soldado. Ah, Biblioteca, coletivo de livros. E assim por diante. Aqui tem outros exemplos que vocês podem ver depois. E dá uma olhadinha. Lá no livro, nós fizemos uma atividade de coletivos no caderno, que tem uma tabela que tem vários como essa. Dá uma olhadinha lá. E nós vimos também que nós podemos formar um coletivo como, por exemplo, milho. Aonde que o milho nasce? Na fazenda. Mas como chama? Onde No milharal. Milharal. Que foi isso que nós aprendemos. Milharal, laranjal, também aponta um coletivo, tá certo? Rosaral. Milharal, laranjal. E tem outros que tinha lá no nosso livro também que nós estudamos. Então, a gente tem... Canavial, né, tia, também? Oi? Canavial. Canavial, isso mesmo, da cana. Abacaxi é o quê? laranjal. Oi, Jamila, eu não te ouvi bem, tá muito longe sua voz. Abacaxi é o quê? Abacaxizal, nós vimos. Nossa, cada nome estranho. Pessoal, adjetivo. Nós vimos, ó, substantivo é o que Jacaré. faz coisas. Dentro de substantivo, nós vimos o substantivo próprio, o comum e o coletivo. Agora, a gente já vai passar para uma outra categoria de palavra, que ela tem uma outra função, que é o adjetivo. O Tia, sua adjetivo... voz tá muito baixa. A minha? Pra mim. A minha? Pra mim também tá baixa. Abaixa. Alguma vez Pra mim tá baixinho. Pra mim tá bem alto. Então, faz assim. Eu vou pôr todo mundo no mudo, porque pode estar dando interferência. E vou pedir para vocês aumentar o volume aí particular de vocês, tá bom? Meus amores, adjetivo é a palavra que tem a função de dar qualidades, ó. Qualificar. É dar qualidades ao substantivo. Características. Isso, característica, qualidade do substantivo. Muito bem. Então, aqui eu tenho dois exemplos. Qual que é o substantivo nesse exemplo aqui? Qual que é o substantivo? Boa. Bola. Bolas. Bola colorida. Bolas. E coloridas é o quê? Adjetivo. É a característica. É a qualidade das bolas. É o adjetivo. Então, eu tenho bolas. Bolas é o nome desse tipo de objeto aqui, né? Eu tenho no plural porque é mais do que uma, são 4. Então, eu tenho 4 bolas no plural. Aí, elas são o quê? A qualidade delas, a característica delas, coloridas. Então, esse é o adjetivo. Ah lá, ele está dando qualidade, característica para as bolas. Muito bem, desse lado, eu tenho a boneca. A boneca é o substantivo, é o nome desse tipo de brinquedo aqui, tá certo? E qual que é a característica dessa boneca? Qual que é a qualidade dessa boneca? De pano. Isso, ela é de pano. Então, o de pano também é o adjetivo da boneca. Tranquilo, pessoal? Sim, entendi bastante. Isso daqui a gente sempre tem utilizado, também não é novidade para vocês, né? Pedro, deve ser seu fone de ouvido ou aí o seu dispositivo, tá? Porque tá todo mundo no mudo, tá bom? E estão me ouvindo bem. Então vamos lá. Meus amores, outra classe... Eu aumentei no máximo. Aumentei no máximo. Esse seu fone. Pedro, o meu tá que nem o seu.
Ah, por isso você tá Não, gritando. o fone tá normal. E o celular tá no máximo. Novo, vai ficar tudo bem. Ô, pessoal, vamos lá, vai esforçando aí. Tenta tirar do fone. Tia, metade das campetas. Vê se melhora. Então, a internet deve estar falhando, deve ser por isso. Meus amores, outra classe de palavras, outro tipo de palavras que tem nos textos que a gente utiliza, são chamados de pronomes. Pronomes, meus amores, são todas as palavras que substituem ou acompanham um nome, ou seja, um substantivo. Então, pronome. Pronome, ela ou vai entrar no lugar substituindo, ou ela vem junto, ela vem ajudando o substantivo, tá bom? Turma, aqui eu tenho um tipo, ó, eu quero que vocês vejam esse exemplo. Lê para mim, Luiz, o que está escrito aqui? O rei tinha quase tudo. Muito bem. Aí aqui embaixo, o que está escrito, Lucas? Tá no mudo, Lucas. Isso. O rei tinha quase tudo. Ele tinha terras, exércitos E muito ouro. Essa palavra ele aqui, ela está substituindo quem, Lise? Quem que ela está substituindo? Acompanham. Não, ela está substituindo um outro nome. Quem que é esse ele aqui? É quem? Quem O rei. O rei. E isso é o rei. Então, esse aqui é um tipo de pronome, porque ele está substituindo a palavra, o nome rei. Então, para eu não precisar no texto escrever sempre o rei, o rei, o rei, eu posso usar o quê? Ele. Esse ele vem substituindo o rei. E aí, ele é um pronome, tá certo? Olha lá, ó, a palavra ele substitui o substantivo rei, por isso é um pronome. Ele é um pronome pessoal. Pessoal, aí nos pronomes, vocês não precisam guardar, no caso aqui, a quantidade do número das pessoas, por enquanto vocês não precisam guardar isso. E aqui a gente chegou a ver, sim, pronome do caso reto e do caso oblíquo. Essa daqui é para vocês saberem, já ir aprendendo esses nomes. Eu não vou perguntar isso na prova, mas aqui no caso reto é quando você vai usar os pronomes substituindo mesmo as pessoas, os nomes lá relacionados. Eu, tu, Tia. ele, ela, você. Nós, vós, eles, elas, vocês. Fala, Luiz. Então, o oblíquo você não vai perguntar, você só vai perguntar o reto? Na verdade, você vai precisar saber os dois, porque você vai identificar num texto. Então, por exemplo, lá num texto vai vir escrito, talvez venha igual apareceu nas atividades que nós fizemos. Vem lá a palavra assim, comigo. Ontem aconteceu algo muito engraçado comigo. Aí vai vir a pergunta assim, a palavra comigo se refere a quem? Aí você precisa saber a quem que está se referindo essa palavra, entendeu? Que nem vem um texto como esse aqui que tá. Aí vai vir a pergunta para vocês assim, a palavra ele se refere a quem? Quem é esse ele? Aí você tem que identificar no texto que o ele é o rei, tá bom? Então...